Mateus capítulo 12 faz uma citação bem extensa, o Novo Testamento, a respeito de uma profecia, de uma predição, a respeito do nascimento de Jesus no livro de Isaías. Como a maioria de nós sabe, o livro de Isaías foi escrito há mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. E, por incrível que pareça, no Novo Testamento, essa profecia é colocada e essa profecia fecha como uma luva diante daquilo que o profeta havia predito tanto tempo antes. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 12, versículo 15 até o 21. Ali diz assim: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E aqui está então a profecia. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Até aqui. Queria orar com vocês. Deus, eu quero pedir que nesse momento, onde nós estamos debruçados aqui na Tua palavra, na Tua santa palavra, e eu peço ao Senhor que o Senhor ilumine com o Teu Espírito os nossos corações, Pai. A história do nascimento de Jesus é uma história que nós conhecemos, alguns de nós têm ouvido essa história desde criança. Mas, Pai, essa época de Natal é uma época que nós precisamos trazer a essa época o resgate do verdadeiro significado do Natal. Não só para essa época, mas também para as nossas vidas. Natal é Jesus. Natal é o amor de Deus sendo manifesto através da pessoa de Jesus. Que Tu possas, através desses versículos, falar ao nosso coração nesse momento. Me usa como instrumento de bênção, com clareza e amor entre os irmãos aqui. Em nome de Cristo. Amém. Eu não sei se um dia você já recebeu um presente do qual você não gostou. Anos atrás, nós tínhamos um grupo de amigos aqui que chamava-se... A gente dava os presentes, como é que chamava, Suzy? Elefante branco. Quem conhece esse negócio de elefante branco? Todo mundo conhece, né? Eu não conhecia, era novo para mim. Então tu pega um negócio na tua casa, que tu tá lá, sabe, na prateleira, Canina, aquele negócio que está ali, que o Juliano um dia botou ali, que é mais ou menos, e aí tu, puxa vida, passa 1 ano, 2 anos, tu tem que tirar pó toda semana daquele negócio, aí tu diz assim, pá, isso aqui eu vou dar de presente, entendeu? Aí tu embrulha aquilo ali, e numa reunião que o pessoal faz, é para ser uma coisa gozada, né? Tá aí uma ideia para o nosso grupo, Clayton, sexta-feira. Elefante branco é isso. Aí você dá de presente para o teu amigo secreto, uma peça que tu não usa mais na tua casa. E cada presente estranho vem cada presente esquisito. A gente ria muito no tempo que a gente fazia isso, era muito divertido. Eu lembro de uma história que aconteceu com o meu avô, não sei se a Águia vai lembrar disso. Nós temos um tio, eu e a Águia, que nasceu exatamente no Natal, dia 24 de dezembro, o Werner. E minha avó estava grávida. E tinha dito para o pai da Águia, para o Jorge, e para a Beth, minha mãe, que vinha um presente. Que Deus ia trazer um presente no Natal. E os piá estavam naquela expectativa, né? Está chegando o dia, vem o Natal, vai vir o presente. Aí minha avó entra em casa, no dia 24 de dezembro, ou na verdade, dia 24 de dezembro nasceu o tal do Werner. E eu sei uma história que o Jorge, bom que o Jorge não está aí, senão o Jorge ia me corrigir. Mas a história é que a minha avó chega em casa, então, com o irmãozinho, e diz aqui, está aqui o presente. E o Jorge olha para o irmão dele, chora, e diz assim, eu queria um caminhãozinho. E sai correndo, rejeitando de pronto o irmãozinho dele.
Eu não sei se isso já aconteceu contigo, né? Uma expectativa de ganhar um caminhãozinho e vem o irmãozinho. Ou seja lá o que for que tenha acontecido contigo. Na verdade, essa é uma forma gozada de falar que a expectativa do povo de Israel, a expectativa dos judeus, em relação ao Messias que viria, era mais ou menos essa. Eles queriam alguém diferente do que apareceu. Jesus não era o cara que eles esperavam. Isso dá para a gente ver aqui, volta teus olhos para o capítulo 12. No versículo 1, diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Jesus era um cara esquisito, porque ele se dizia que era um dos judeus, mas ele transgredia a lei daquela época. Sábado não era dia de trabalhar, não podia colher espiga de milho. E aí os religiosos da época disseram: como é que ele se diz um dos nossos? Né? E faz isso. E o texto continua. Se tu for no versículo 9, tu vai ver outra situação dessa. Diz ali: saindo daquele lugar, Jesus dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando motivo para acusar Jesus. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Eles queriam pegar Jesus. E aí o versículo 14 diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Jesus não era aquilo que eles esperavam. Jesus era alguém diferente. Nasceu em Nazaré, né? Um lugar distante, um lugar pobre. Tanto que existe uma expressão no Novo Testamento, né? Dizendo assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque Nazaré não era lugar de gente, era um lugar da escória. Ele nasceu ali. Jesus, contra todas as ideias que o povo tinha de um líder, de alguém que os coordenasse, de alguém que politicamente os servisse, de unir aquelas pessoas, Jesus não tinha esse carisma. Ele era alguém diferente. Jesus era um pacote que eles não queriam. Quando chegou o embrulho, eles falaram: não é assim. Esse cara não é Jesus. Até porque ele fazia algumas coisas que iam contra aquilo que era a expectativa ou a lei, aquilo que os religiosos ou a igreja da época entendia que era correto. Então, eles estavam cercando Jesus. E nesse meio tempo, o contexto aqui do livro de Mateus é um contexto em que Jesus começa a mostrar que ele é o Deus, o Filho de Deus, e o pessoal começa a se opor. Como nós lemos ali, eles tentam conspirar e perguntar como eles poderiam matar Jesus. Mas eu quero me deter na profecia, ali que Mateus escreve a partir do versículo 18, onde diz ali: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Imagina, essa palavra foi dada séculos antes. E os discípulos, os apóstolos, em Mateus, registra isso aqui, dizendo: isso que foi predito aconteceu de fato. Eu vi um testemunho de um muçulmano que, ao ler esse texto aqui no Novo Testamento, ele reconheceu Jesus como Salvador. Porque seria impossível que o próprio Filho de Deus tivesse nascido e essa profecia pudesse ter sido uma coincidência. E esse texto então serviu para a conversão desse homem. Mas eu quero olhar um pouquinho algumas características de Jesus e tentar olhar para a nossa vida e tentar costurar algumas aplicações para a nossa vida, tendo como fundo, tendo como exemplo a vida de Jesus. Veja bem, aqui Deus está falando a respeito do Filho dele, dizendo assim: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Jesus é tido aqui como servo. O servo, na linguagem do Oriente Médio, antigo, era como se fosse alguém que tinha uma mensagem importante e alguém que era
extremamente de confiança. Um emissário de absoluta confiança. Jesus tinha uma mensagem para transmitir, a mensagem de que existe um Deus, o Deus é vivo e Ele quer interagir com a gente. Ele quer demonstrar o seu amor com a gente. Essa foi a mensagem que Deus outorgou para Jesus, delegou para Jesus. Então, a gente vê que ele foi servo, alguém de confiança. Ele era alguém escolhido, alguém amado, alguém cujo pai dele, Deus, tinha prazer na vida dele. Isso foi importante esclarecer aqui, porque naquele tempo apareciam muitas pessoas dizendo que eram o Messias, eram os filhos de Deus. Existiam alguns adivinhos, existia gente que fazia mágicas, existia gente que fazia truques, existia todo tipo de gente que dizia que tinha poder que vinha de Deus. Jesus nunca colocou sobre si essa autoridade, ele nunca reivindicou essa autoridade. Tanto que no versículo 15, ele curou os doentes, e 16 ele disse assim, não digam para o pessoal aí que eu estou por aqui. Mantenham-se inseridos, porque se espalhar por aí que eu estou fazendo milagres, que eu estou curando, o povo vai vir até mim e vai me coroar como rei. E eu não sou o rei do povo. Eu não quero ser o presidente do povo. Eu não quero ser eleito como o chefe dessa galera aí. Então, na verdade, Jesus estava ali agindo com compaixão, curando, mas ele estava na dele. Jesus nunca foi alguém que diz assim, eu sou Deus. Ele perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E quando os discípulos reconheceram, Jesus disse assim, benditos são vocês. Não sei se vocês lembram, Daniel pregou há pouco tempo atrás, em Mateus 3. Mais ou menos essa palavra de meu servo, o meu filho amado, foi o que Deus disse para Jesus, quando Jesus foi batizado, vocês lembram? Abra sua Bíblia comigo para Mateus. Capítulo 3, versículo 17. 3:17. Diz assim, então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus fora batizado, por João Batista, quando sai da água ali, uma voz do céu declara, reconhece, autentica Jesus como filho amado, alguém em quem Deus se agrada. Da mesma forma, essa profecia fala desse amor de Deus. E qual foi o engano que o diabo, logo embaixo no capítulo 4, começou a colocar sobre Jesus? Vocês lembram dessa mensagem? O diabo colocou em dúvida se Jesus realmente era o Filho de Deus. Capítulo 4, versículo 3, diz assim, se és filho de Deus, versículo 6, se és filho de Deus, duas vezes nessa passagem o diabo coloca uma condicionante, será que tu és mesmo filho de Deus? Será que tu é? Até hoje, esse engano do diabo, ele está no nosso ouvido. Será que tu és filho de Deus mesmo? Será que tu és filho de Deus? Eu lembro, aqui em Mateus 12, voltando a Mateus 12, versículo 18, fala assim, porei sobre ele o meu Espírito. Foi isso que aconteceu no batismo. Jesus recebeu o Espírito de Deus. O Espírito Santo estava com Jesus. Jesus era Deus, Jesus era homem, e o Espírito Santo estava com ele. A marca do Pai estava com ele. O que eu acho interessante nessa passagem é que Jesus não se diz filho, Jesus não se reivindica como filho, mas o Pai atesta que ele é o filho, porque o Espírito Santo está com ele. Com quem é que Jesus estava conversando um tempo desses, o mestre da lei, a respeito de nascer de novo? Vocês lembram? Vamos abrir para João, a Bíblia para João 3.
versículos 5 e 6. João 3, 5 e 6 diz assim: respondeu Jesus, é Jesus conversando com Nicodemos. E Jesus diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus estava tentando ensinar para Nicodemos é que precisa você ter um encontro com Deus. Precisa você nascer do alto. Deus precisa tocar o seu coração. E você precisa confessar Jesus como Senhor. Você precisa reconhecer que você é pecador. E então, numa atitude de arrependimento, o Espírito Santo vai encher o seu coração. Esse cara aqui, Nicodemos, era um mestre da lei. Esse cara conhecia tudo sobre Deus, conhecia tudo sobre o Messias. Mas ele ouviu essa história de nascer de novo, ele ouviu essa história de Messias, e ele encontra Jesus na noite, na escuridão. Talvez com vergonha, não sei qual é o problema dele, mas ele começa a perguntar para Jesus, e Jesus diz assim: olha, tu precisa nascer do Espírito. Porei sobre ele o meu Espírito. Onde eu quero chegar é que a principal característica de alguém que é filho de Deus, assim como Jesus, é que ele é habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar na parada. O Espírito Santo tem que estar vivendo na pessoa. Então a pergunta que eu quero fazer: quem diz que nós somos filhos? Da onde nós tiramos que nós nascemos de novo? Deus precisa nos reconhecer como filhos. Não nós reivindicar a nossa filiação. O primeiro ponto aqui é que Jesus foi atestado pelo Pai como filho amado, como aquele em que veio para servir. E a principal característica que deu a Jesus autoridade, deu a Jesus identidade, deu a Jesus coragem, deu a Jesus força espiritual, foi ser reconhecido como filho amado, em quem tem o prazer. Depois nós vamos voltar nisso um pouco. O versículo 19, ele diz assim: não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. O que o profeta está tentando explicar para a gente é que, como eu disse antes, Jesus não iria reivindicar sua divindade. Jesus não iria reivindicar que ele é filho de Deus. Ele não ia tentar, se ele estivesse aqui hoje, ele não ia tentar provar para você que ele é filho de Deus. Através de um discurso, através de um ato reivindicatório. Jesus simplesmente vivia. Ele ia pelo caminho. E ele amava as pessoas. Ele tinha compaixão pelos que estavam ao redor. Porque o Espírito de Deus estava com ele. Ele era o próprio Deus. Vira a tua página um pouquinho para trás. Capítulo 9. Versículo 36. Diz assim: Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Havia as sinagogas naquela época, havia toda a estrutura religiosa, haviam todos os ritos de espiritualidade, espirituais ali presentes, haviam os chefes, os pastores da época, os mestres da lei, mas havia também, Jesus quando olhou, havia um vazio no coração desse povo. Jesus quando olhou para eles disse assim: eu vejo pessoas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu, porque o sistema religioso que era imposto para todos ali, não trazia libertação, não trazia liberdade, não trazia alegria. Era um monte de regras a ser cumpridas. Não pode trabalhar no sábado, você não pode curar no sábado, você não pode fazer, você não pode. E tinha sempre alguém atrás de ti dizendo que pode e que não pode. Isso até hoje acontece. Muitos de nós entendem fé como um sistema mecânico de religião. Um lugar que eu preciso ir, alguma coisa que eu preciso fazer.
algo que eu tenho que cumprir. Jesus luta contra isso. Jesus fala, isso é vazio. Isso traz um peso sobre vocês. E ele vai andando pelas ruas, sem fazer alarde, e tem um coração compassivo, um coração cheio de amor. E ele percebe a aflição que essa religiosidade vazia trazia naquela época para as pessoas e traz hoje também para as pessoas. Se você voltar para o capítulo 12, onde nós estamos, você vai perceber que no versículo 28, tem aquela passagem do capítulo 11, tem aquela passagem que a gente tanto gosta, né? Dizendo assim, venham a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Você sabe qual é o contexto que essa passagem foi escrita? Foi combatendo a religiosidade, combatendo essa fé morta, esse tradicionalismo vazio, esse ritualismo que não leva a lugar nenhum. Isso traz cansaço, traz enfado, não traz vida, traz morte. Jesus combatia isso. Mas qual foi o convite dele? Coloquem o meu fardo sobre mim, peguem o meu fardo. Porque ele diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Por isso que a profecia fala que ele não vai gritar, ele não vai discutir muito nas ruas, mas ele vai agir em amor, ele vai agir curando, ele vai agir ensinando. Não era esse o cara que eles queriam. Não era esse o líder que eles queriam. O pacote veio errado. O pacote veio errado. Dá uma olhada comigo no capítulo 12. Versículo 15. Nós já lemos. Jesus retirou-se daquele lugar e muitos o seguiram. E ele curou todos os doentes, diz ali, que havia entre eles. Ele não conseguia ver alguém sofrendo. Jesus não conseguia ver alguém com dor. Jesus não conseguia ver um religioso com o coração vazio. Jesus tinha compaixão. Ele era manso, ele era humilde. Ele curava. Ele não reivindicava. O ministério dele era um ministério de compaixão e um ministério de amor. Por isso que o versículo 20 diz assim, Jesus não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Vou ler de novo. Ele não quebrará o caniço rachado e nem apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. A ideia de um pavio fumegando, ou de um caniço, como diz aqui, rachado, é a ideia de uma vida que está se esvaindo. Se a gente pegasse essa vela aqui e soprasse ela, a gente está vendo que está saindo um pouquinho de fumaça, é um pavio fumegante. Jesus podia simplesmente pegar, parou com a fumaça, extinguiu. O que o texto está dizendo aqui é que Deus, Ele não consegue lidar com pessoas que não creem nele, que vivem na pecaminosidade. Ele viu a impiedade dos líderes, ele viu a maneira dura como os líderes religiosos tratavam as pessoas naquela época. Ele viu que havia muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com o coração vazio. E Jesus disse, eu não vou quebrar o caniço rachado, eu não vou apagar o pavio fumegante, mas eu vou levar a vitória à justiça. O que é um caniço rachado? Romeu, um caniço, daquele que tu pega lambari, quando ele quebra o caniço, ele fica mole. Vai usar para quê aquele caniço? Não dá mais, né? Eu pescava lambari com meu pai ali no estaleiro só, né? Balde de lambari, o tempo que dava lambari, com caniço de bambu, vara de bambu. A vara de bambu tem que estar firme para puxar o lambari, senão não sai. Qual é a utilidade de uma vara quebrada? A ideia aqui é que Jesus olha essas pessoas com essa vida que está se esvaindo,
perdendo a sua utilidade, perdendo o seu vigor, e Jesus quer agir. Nós vimos aqui nesse versículo um Jesus que é misericordioso de novo. Jesus que quer restaurar vidas arruinadas. Mas de que jeito? Ele diz que ele não vai lidar em justiça com as pessoas. Ele não vai mexer com o ímpio, com o pecador. Ele não vai derramar a ira dele enquanto ele não levar até o fim a sua justiça. Onde ele levou a justiça, a vitória, a sua justiça? Na cruz. Na cruz, Jesus consumou toda a missão que ele tinha. Ali na cruz, onde ele morreu no seu lugar e no meu lugar, Jesus, através do sacrifício dele na cruz, cujo perdão alcança o seu coração, a minha vida, ali ele restaura os pavios fumegantes e os caniços rachados. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei em que situação você vive, eu não sei qual é o teu problema, mas Jesus se agrada de lidar com pessoas que estão completamente arruinadas. Ele tem compaixão, ele tem amor. E essa é a ideia principal do Natal, porque Deus amou a cada um de nós de uma maneira tão espetacular que Jesus veio até nós. Você, caniço rachado, pavio fumegante, é um bom cumprimento para depois do culto, né? E aí, caniço rachado? E aí, pavio fumegante? Como é que está o Espírito na tua vida? Jesus está operando? Jesus veio nos dar vida. Jesus veio trazer, através da morte dele, esperança para nós. A culpa pelos nossos pecados foi colocada nos ombros dele, para livrar o seu ombro, a sua vida da culpa. Então, a vitória da justiça, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, tudo aquilo que nós precisávamos para nos reconciliar com Deus, termos os nossos pecados perdoados e termos nossas vidas restauradas, foi vitorioso, foi suficiente, foi tudo que nós precisávamos. Jesus também, versículo 21 fala, que haverá um dia em que em seu nome as nações porão a esperança nele. Abra comigo para Romanos, capítulo 14. Versículo 11. Romanos 14, 11 diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Vai haver o dia. Vai haver o dia em que esse dia vai chegar. Vai haver o dia em que todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Crendo ou não crendo, vai ser o dia final. E aqui ele está dizendo que muitos, de todas as nações, de todas as tribos, índios Auca e Yanomami, vão colocar sua esperança nele. Todo joelho um dia vai dobrar diante dele. Eu citei esses dias já, eu fui muito abençoado há uns anos atrás, quando eu pude ir num congresso para pastores e líderes em Chicago. Um auditório gigantesco, que nem os gringos têm, 6.000 pessoas, 7.000 pessoas talvez. E eu ali, primeira vez que viajo, sentado ali, tinha tradução simultânea para 14 idiomas diferentes, 14 línguas diferentes. Eu sentado ali, e aquele povo imenso reunido, e começa então aquele congresso com pastores e líderes de todos os lugares do mundo, com um hino, uma música. E essa música era uma música conhecida, era uma música que nós conhecemos, uma música tradicional do cantor cristão, talvez, ou do hinário. Gente, aquele povo todo cantando, aquele hino. E eu ali no meio daquele povaréu todo, olhando para o lado, e percebendo ali, com muita facilidade, chineses,
ou japoneses talvez. Bom, até hoje não sei, acho que eram asiáticos. Aí tu vê os africanos. Aí tu percebe o pessoal do leste europeu é alto, esguio, bem clarinho, né? Olhos claros, cabelo clarinho. Aí tu percebe os indianos, eles têm aquela pele escura, com aquele cabelo preto, um grupo de indianos ali. Aí tu percebe os latinos, né? Bagunceiros ali. É um negócio incrível. Aquilo foi uma das coisas que Deus mais mexeu comigo. Foi perceber que gente de tudo que é lugar, de cultura diferente, de posição social diferente, de pele diferente, de todos os povos, tribos e raças, como a Bíblia diz, tem em comum Jesus, a fé em Deus. Isso é espetacular. Isso foi algo que Deus mexeu muito comigo. Nós fazemos parte de um time gigantesco. A gente nem faz ideia de tão grande que é o nosso time. E é o time vencedor. Todo joelho, um dia, vai se dobrar. E todos vão colocar a sua esperança em Deus. Eu quero concluindo, voltando ao versículo 18, onde Deus olha para Jesus e diz assim: Tu és meu filho, tu és meu filho amado, eu te escolhi, eu tenho prazer em ti eu vou colocar o meu espírito. Muitos de nós nascemos num lar cristão, nascemos numa igreja cristã, e a pergunta que nós precisamos fazer, com toda sinceridade, não é se nós conhecemos a Deus. A pergunta que nós temos que fazer é se Deus nos conhece. Deus precisa nos identificar, nos chancelar, nos colocar o selo do Espírito Santo, como Paulo fala em Efésios, comprovando que nós somos filhos legítimos. Queridos, muitos de nós frequentamos a fé, seja lá onde for sua igreja, por muito tempo. E essa pergunta é para você. O Espírito de Deus está contigo? O Espírito Santo de Deus tem se manifestado na sua vida? Não, eu sei que você conhece a Deus, eu sei que você fala sobre Deus. A pergunta que eu quero fazer é se Deus conhece você como filho. Certamente Ele te conhece como criatura, porque a Bíblia diz que você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Mas Ele te reconhece como filho? Você é filho legítimo? O Pai tem demonstrado e expresso de uma forma clara o amor dEle por ti? Se tu é filho amado, Ele vai declarar o amor dEle por ti? O Pai tem declarado para ti que Ele tem prazer na tua vida? O que é que atesta que você é salvo de fato? O que é que atesta que você tem o Espírito Santo na sua vida, que Deus está com você? Você sabe que Deus, a Bíblia diz que Deus não está em lugares, Ele não habita em templos. Você não vem aqui para encontrar com Deus. Se um dia esse prédio cair, Deus continua vivo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Quem é o templo do Espírito Santo? Nós, somos nós. Quem é a igreja? É o prédio? A igreja é a reunião dos crentes. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus precisa estar em nós. Há uma morada. Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, quando nós falamos ali, Jesus diz: o que importa é você nascer no Espírito. Você nascer de novo, como Paulo fala aos Gálatas. Você nasceu espiritualmente. Há uma nova vida que foi gerada em você a partir do amor de Deus e do toque sobrenatural de Deus na sua vida. Quais seriam as marcas de alguém que nasceu de novo? Quais seriam as marcas de um filho de Deus? A minha mente foi para Gálatas 5:23, nós conhecemos esse texto, né? Onde fala, 5:22, que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade e fidelidade. As características que flui de uma pessoa que está cheia do amor de Deus, cheia do Espírito, tem a ver com amor, tem a ver com bondade, tem a ver com as características que nós vimos sobre Jesus. Amor, misericórdia, né? Vai lá, encontra as pessoas, hospitalidade, compaixão. Quais são as características para nós, práticas da nossa vida? Eu acho que eu não erro quando eu arrisco em dizer que algumas das características de alguém que tem uma vida no Espírito Santo é alguém que ama a palavra. O amor pela palavra de Deus é uma característica inequívoca de quem ama Deus. Porque Deus se revela pela palavra. 1 João fala que quem me ama obedece os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados. Não é pesado, é desafiador, né? Mas não é pesado. O amor pela palavra, eu acho que eu não erro em dizer que essa é uma das características de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele encontra na oração a melhor maneira dele conversar com o pai dele. De abrir o seu coração. É alguém que conversa com o Senhor, não só nas refeições, mas além disso. Ele conversa com o Senhor frequentemente porque ele está na presença de Deus. A vida dele é uma vida com Deus. O Espírito está nele. O Espírito não está na hora da comida. O Espírito não está na igreja. O Espírito está nele e ele conversa. Outra característica de alguém que nasceu de novo é que ele curte estar em família, ele curte a igreja, ele curte estar com os irmãos, ele tem saudade do povo de Deus. É bom estar com os irmãos, né? O salmista fala como é bom estarmos reunidos, como é bom ir à casa do Senhor, estarmos juntos aqui, né? Nos reencontrarmos, nos encorajarmos, né? Animar um ao outro, perceber que Daniel está bem, perceber que a Úrsula está bem, sabe, Ingrid? Isso é uma característica. Quem disse que você é filho? Quem disse que Deus te conhece? Porque um dia, em algum lugar, você levantou a mão num apelo? Pode ser, pode não ser. Porque um dia você se batizou aqui na igreja? Pode ser, pode não ser. Você nasceu num lar cristão e há muito tempo você frequenta a igreja, você conhece a palavra e eu tenho dito para o pessoal que eu converso, né, a gente tem as respostas certas. Eu nasci no lar cristão, nasci na igreja, né? Eu caí do terceiro banco para o chão ali, mais ou menos, quando eu nasci. A gente conhece, a gente tem a cultura, a gente tem a manha. Quem disse que você nasceu de novo? Gente, essa certeza da salvação é porque um dia nós fomos batizados, porque um dia nós levantamos a mão, porque um dia eu nasci num lar cristão, porque um dia eu fui à igreja, porque um dia não sei o quê. Só tem alguém que pode te dar a certeza, é o Espírito Santo, ninguém mais. Se Deus está contigo, e essa presença ela é marcante na sua vida, ela é determinante na sua vida, ela é transformadora na nossa vida, aí sim, você pode dizer, Pai. E Ele pode te reconhecer como filho. Cuidado, cuidados todos nós, cuidado com todos nós que nascemos na igreja, que temos a cultura cristã. Muitos virão em meu nome, e eu vou dizer, nunca os conhecidos a palavra. É duro, mas é a verdade. Queridos, a vida de Jesus é o modelo que nós devemos seguir. E nessa profecia, citada 700 anos antes de Jesus nascer, tem algumas lições para nós. E especialmente o meu destaque nessa primeira. Eis o meu servo Edinardo, a quem eu escolhi, o meu amado. Eu tenho prazer no Edinardo. Eu porei sobre ele o meu espírito. Deus pode falar isso de você? Deus pode falar isso de você?
não diga tão rapidamente que você é filho. Olhe para o seu coração. Seja sincero. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui de vida eterna. Nós não estamos falando aqui de um programa. A gente está falando aqui de céu e inferno. Nós estamos falando aqui de nascer de novo. Quem é filho tem a vida. Quem não é filho não tem a vida. Jesus veio trazer vida a todos nós. E vida em abundância. Minha oração, queridos, é que nesse Natal nós possamos deixar nossas tradições de lado. Tudo aquilo que nós já aprendemos. E parar um momento nessa correria. E olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu preciso fazer um inventário da minha vida. Eu preciso realmente olhar para dentro do meu coração. Será que o Senhor está me chamando como filho? Será que o Senhor está dizendo que tu me amas de verdade? O teu Espírito está em mim? Eu tenho sede da tua palavra? Eu amo estar com os irmãos? A tua lei, ela me deleita, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, diz o Salmo 19. Espero que nesse Natal você possa refletir. Eu quero pedir que você baixe a cabeça, que você tenha um momento silencioso de oração, que você possa começar a fazer essa autoavaliação a respeito da tua caminhada com Deus, perguntando se você é filho amado de Deus.